Meu avô costumava dizer que a gente nunca devia se apressar para dar uma resposta, principalmente se essa resposta fosse afetar de modo negativo a vida de uma pessoa. Daí ele lembrava a importância de sempre meditar ao dar uma resposta. O meu nome é Fernando e no vídeo de hoje eu vou te contar uma conversa que tive com meu avô que me ajudou a querer aprender, a conhecer mais sobre o Deus da Bíblia. Era finalzinho de outubro, verão ainda, e nós estávamos caminhando no parque da cidade e ali sentamos num banco de praça onde era disputado ali para observarmos o pôr do sol. E ali entre um assunto e outro, eu lembro que eu lhe fiz a seguinte pergunta: vô, como o senhor gostaria de ser lembrado? Eu pensava que a resposta dele seria voltada para a sua profissão, porque ele mostrava ser um perito como marceneiro. Mas eu confesso que a resposta dele mudou o meu modo de pensar. Ele parou por uns 3 minutos, meditando sobre como me responderia. Daí ele me disse: olha, Fernando, eu não vou te dizer como eu gostaria de ser lembrado, mas por quem eu gostaria de ser lembrado. E por que eu estou te dando essa resposta? Porque eu estou pensando e pensei em alguns homens ao longo da história, como alguns faraós, o neto do próprio Noé, chamado Nimrod, e tantos outros homens de destaque que fizeram obras faraônicas. Tanto eles como suas obras foram esquecidas. De modo que, embora eles tivessem tentado ser lembrado por meio dos seus feitos, das suas obras grandiosas, caíram no esquecimento. Daí ele me mostra esse texto em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 11, que diz: ninguém se lembra dos que viveram nos tempos antigos, e ninguém se lembrará dos que viverem depois. Nem esses serão lembrados pelos que vierem depois deles. É o que aconteceu. Se perguntar o nome de alguma pessoa famosa que viveu no século XIX, talvez você lembre de uma ou duas, mas se perguntar de 5, talvez você já não lembre. Talvez você precise fazer até uma pesquisa para citar alguns nomes. E isso está de acordo com o segundo texto que ele leu, Eclesiastes capítulo 2, versículo 16, que diz: porque nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, todos terão sido esquecidos. É o que acontece com os humanos. Esquecemos, somos lembrados enquanto estamos vivos. Quando morremos, pouco tempo depois, somos esquecidos. Há pequenas lembranças que alguns têm, se forem amigos ou parentes, mas o fato é que caímos no esquecimento. Isso foi o que o meu avô, ele mostrou claramente para mim, de modo que eu não discordei nenhum instante dele, porque eu percebi que ele tinha razão. Daí ele continuou dizendo: Fernando, no meu caso, espero que seja o seu também, a pergunta mais apropriada que devemos fazer a nós mesmos seria essa: por quem queremos ser lembrados?
De novo, ele usou a Bíblia para me mostrar algo que ocorreu com Jesus e os saduceus que diziam que não acreditavam na ressurreição, diziam não haver ressurreição. Como mostra o Evangelho de Mateus no capítulo 22, versículo 23. Eles eram descrentes desse ensino, que é uma doutrina primária da Bíblia, para aqueles que querem adorar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Daí eles contaram para Jesus uma história com relação ao que a lei dizia sobre casamento de cunhado. Ele conta que um homem ou uma mulher, né? Uma mulher casa ali com um homem nos versículos 25 em diante, até o 28. Daí ele morre. Daí vem um irmão, casa com ela, morre também. Sei que ele conta de 7 irmãos que casam com essa mulher e todos morrem. Daí, capciosamente, eles perguntam para Jesus, na ressurreição, de quem ou quem será o marido dessa mulher, dos 7 irmãos? A resposta de Jesus está no versículo 29 ao 32. Jesus respondeu a eles, vocês estão enganados porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Essa resposta de Jesus deixou a multidão ali que o escutava maravilhado com a maneira dele ensinar. Os saduceus calaram. Quando os fariseus observaram que eles silenciaram, eles se juntaram num só grupo para tramar a morte de Jesus, como mostra os versículos 34 em diante. Mas essa leitura, ela é interessante porque, como o meu avô me mostrou, ela destaca sobre o poder de Deus, ela destaca sobre a importância de conhecer as Escrituras, coisas que os saduceus, embora líderes religiosos, mas não conheciam as Escrituras e sabiam pouco ou quase nada sobre o poder de Deus, como Jesus Cristo mencionou. Quando ele diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Jesus está falando para eles que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Para Deus, esses homens, eles nunca morreram. Para Deus, esses homens, embora mortos, mas é como se estivessem vivos. Por quê? Porque a ressurreição deles está garantida. Sim, é o que Deus prometeu a Daniel. Como meu avô me mostrou, Daniel capítulo 12, versículo 13, esse texto diz: Quanto a você, continue até o fim. Você descansará, Daniel, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua recompensa. Esse foi outro texto que o meu avô leu. Nesse texto ele me mostra que a ressurreição de Daniel foi garantida pelo próprio Deus. E esse texto mostrou ser interessante para mim. Mas outro ainda mais interessante foi o que ele leu em sequência, Malaquias capítulo 3, versículo 16, onde ele mostra que Deus tem um livro de recordação. Ele leu: Os que temiam ao verdadeiro Deus falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo,
E o verdadeiro Deus estava prestando atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam o verdadeiro Deus e para os que meditavam no seu nome. Que passagem bíblica interessante. Diz que Deus tem um livro de recordação. Por que é interessante? Porque neste livro está o nome daqueles que temem a Deus, daqueles que meditam no nome dele. Daniel está nesse livro. Abraão está neste livro. É um livro simbólico, não é literal. Jacó está nesse livro. Isaac está nesse livro. E se você quiser saber mais de outros que estão nesse livro, você pode ler Hebreus capítulo 11. Ali fala de uma grande nuvem de servos leais de Deus que com certeza estão neste livro de recordação de Deus e que todos estão como que vivos na memória de Deus e serão ressuscitados. E por que nós falamos assim? Ora, às vezes pensamos, mas para Deus ressuscitar uma pessoa, ele precisará lembrar de cada detalhe da pessoa, traços de personalidade, a maneira como a pessoa falava, e, enfim, é um processo que na mente humana parece impossível. Só como Jesus disse aos saduceus, eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Daí, o que nos chama a atenção foi esse texto que o meu avô leu. Isaías capítulo 40, versículo 26. Deus ele convida o profeta a olhar para os céus. Daí ele pergunta, quem criou todas essas coisas? Aí ele diz, foi aquele que faz sair o exército dela, chamando por nome. Não falta nem sequer uma, devido à grande energia dinâmica e o seu imenso poder. Então Deus, ele tem todas as ferramentas para lembrar de todos os detalhes dos humanos que ele vai ressuscitar. Imagine, foi esse argumento que o meu avô usou. Ora, se Deus lembra o nome de bilhões de estrelas, sim, bilhões, porque os cientistas, eles descobriram que a nossa Via Láctea contém mais de 100 bilhões de estrelas e há outros mais de 100 bilhões de galáxias, contendo bilhões de estrelas. E Deus lembra o nome de cada uma delas, chama-as por nome, por causa do seu imenso poder. Lhe pergunto, seria alguma coisa difícil para Deus lembrar de detalhes, de traços de personalidade de alguns bilhões de humanos que viveram nesses pouco mais de 6.000 anos da história humana? É evidente que não. Deus com certeza se lembrará porque tem uma mente perfeita e tem o poder necessário para recriar aqueles que estão no livro de recordação que ele escreveu perante ele. E uma coisa interessante, como meu avô concluiu dizendo, é esta, Fernando, a pergunta apropriada que nós devemos fazer a nós mesmos. Por quem queremos ser lembrados? Por humanos que logo esquecem? Ou por Deus que lembra até mesmo dos mortos para trazê-los de volta na ressurreição? Sim, sem dúvida, queremos ser lembrados por Deus. Mas você talvez esteja se perguntando, mas o que eu preciso fazer para que o meu nome esteja neste livro de recordação? Jesus nos dá a resposta. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, Jesus disse, isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Sim,
O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz essas palavras. O próprio Cristo falou isso. Nós precisamos absorver conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É esse conhecimento que vai garantir os nossos nomes escritos no livro de recordação de Deus. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.